Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Começando nossa programação na noite de hoje, dia 16 de setembro de 2022. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Teremos na programação horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. Vamos ter aí a participação do nosso amigo Daniel Camporini, que hoje vai nos trazer informações sobre as rádios anarquistas espanholas. Também vamos ter aí no resgate do fundo do baú, vamos aí fazer aquela viagem no tempo e ouvir a Rádio África do Sul, ok? E além das notícias de X e outras informações mais e bastante interessantes para todos nós amantes das ondas do rádio, ok? Mas sem mais delongas, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, você está ligado na nossa Rádio DX. Muito boa noite amigos, sejam bem-vindos. Todos muito bem-vindos. Programação, o que você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Brasil Central, de Goiás no Brasil, transmite sua programação em idioma português, das 0 hora às 0 hora UTC, em 4.985 e 11.815 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português, das 0 hora às 0 hora UTC, em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Inconfidência de Minas Gerais, no Brasil, transmite sua programação em idioma português, das 0 hora às 0 hora UTC, em 6.010 e 15.190 kHz. A Rádio Clube do Pará, de Belém do Pará, no Brasil, transmite sua programação em idioma português, das 0 hora às 0 hora UTC, em 4.885 kHz. A Rádio Católica Mundial transmite sua programação em idioma espanhol, das 14 às 0 hora UTC, em 12.050 kHz para a América Central e do Sul, e das 0 hora às 14 horas UTC, em 5.970 kHz para a América Central e do Sul. A Rádio Voz Missionária transmite sua programação em idioma português, das 0 hora às 0 hora UTC, em 9.665 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para a África, das 8h30 às 10h30 UTC, em 17.520 kHz. Das 18 às 18h30 horas UTC, em 9.705 kHz. E das 21 às 21h30 horas UTC, em 7.365 kHz. A Rádio Rebelde transmite sua programação em idioma espanhol, das 0 hora às 0 hora UTC, em 5.025 kHz. A Rádio Progresso transmite sua programação em idioma espanhol, das 0 hora e 30 às 4 horas e 2 minutos UTC, em 4.765 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para o Brasil, de 1 a 1h30 hora UTC, em 7.305 kHz. A Rádio República transmite sua programação em idioma espanhol, de 1 às 3 horas UTC, em 9.490 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma espanhol, de 1h30 às 2 horas UTC, em 7.305 kHz. A Rádio Praga transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional, das 2 às 2h27 horas UTC, em 9.955 kHz. Das 2h30 às 2h57 horas UTC, em 5.010 kHz. Das 4h30 às 4h57 UTC, em 5.800 kHz. Das 11h30 às 12 horas UTC, em 5.010 kHz. A Rádio Eslováquia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional, das 0 hora e 30 a 1 hora UTC, em 5.010 kHz. Das 2h30 às 3 horas UTC, em 9.955 kHz. A World Music Radio, WMR,
transmite sua programação musical das 7 às 17h45 horas UTC em 5.930 kHz diariamente, das 7 às 20 horas UTC em 15.790 kHz aos sábados e domingos. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma português das 17 às 17h30 horas UTC em 11.670 kHz de segunda a sexta-feira e das 23 às 23h30 horas UTC em 11.940 e 17.855 kHz de segunda a sexta-feira. A Rádio A Voz da América transmite sua programação em idioma português das 16h30 às 18h30 horas UTC em 13.630 e 17.655 kHz. A Rádio 9 de Julho de São Paulo, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 9.820 kHz. Essa é a sua rádio. Ligada em você. A programação, o que você merece. Sí, durante la Guerra Civil Española, desarrollada entre 1936 y 1939, el número de periódicos y revistas relacionadas con el movimiento anarcosindicalista era importante. No fue el único medio empleado por estas organizaciones. Además de las publicaciones, de las reuniones en salones de la organización, lugares públicos y fábricas, una de las herramientas empleadas fue la radio, a través de la creación, en julio de 1936, de dos estaciones que se encontraban geográficamente, una muy cerca de la otra. El anarquismo español, la lucha fratricida, odios y pasiones, de eso se trata el programa de esta semana. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. Una de estas emisoras fue la denominada como Radio Central Nacional de Trabajadores, Federación Anarquista Ibérica, la que fue considerada como la primera emisora de radio anarquista en la historia de la radiodifusión. Fue creada en la ciudad de Barcelona por las ya mencionadas organizaciones, la Confederación Nacional del Trabajo y la Federación Anarquista Ibérica, en los días que siguieron a la sublevación nacionalista del 17 al 18 de julio de 1936. Sus ondas fueron empleadas regularmente por personalidades de la CNT, como Joan Peiró, Federica Montseny, Benaventura Durruti y Camilo Berneri. Desde el comienzo de la Guerra Civil, en julio de 1936, el movimiento anarcosindicalista español hizo de la propaganda parte de su estrategia de difusión internacional, ofreciendo un panorama informativo sobre la actualidad de España, muy diferente al de la mayoría de los medios. Es por eso que dentro de este marco el uso de las ondas de radio fue muy intenso y la existencia de la radio CNT-FAI, insertada en la lucha ideológica, nos llama la atención. ¡Viva la FAI y la CNT! Luchemos hermanos contra los tiranos y los reguetes. Rojo pendón, negro color. Luchemos hermanos aunque en la batalla debamos morir. Los tiempos de los fascistas nos querían matar, aliado con naciones extranjeras como Italia, Alemania y Portugal. Empezaremos con el trono y acabaremos con el clero, que se le anime al más fiero al servicio del poder. Pai, pai. ¡Viva la FAI y la CNT! Luchemos hermanos contra los tiranos y los requetés. Rojo pendón, negro color. Luchemos hermanos aunque en la batalla debamos morir. Si los curas y frailes supieran la baliza que van a llevar, irían al coro gritando libertad, libertad, libertad.
Desde un comienzo, la emisora empleó 2 frecuencias. En la onda media lo hacía por los 1.348 kilociclos y en la onda corta por los 6.995 kilociclos, lo que les permitía una amplia cobertura en España y parte de Europa. Sus transmisiones se realizaron en varios idiomas con la intención de incentivar a la audiencia del exterior a unirse a las milicias que luchaban contra las tropas de Franco. Se emitió en francés, inglés, alemán, italiano, ruso, esperanto y desde ya en español. Todo esto desde sus estudios en la ciudad capital de Cataluña. El contenido de sus programas era esencialmente político y formaba parte del trabajo de la organización anarcosindicalista de la CNT y de otras organizaciones llamadas libertarias, cuyo contenido generalmente era extraído del periódico Solidaridad Obrera, que prácticamente era leído de manera completa ante el micrófono. En estos espacios se informaba sobre la situación en los frentes de combate y las experiencias revolucionarias. La emisora también permitió que algunas declaraciones realizadas por directivos de las organizaciones quedaran registradas para siempre en la historia española, como por ejemplo la realizada el 5 de noviembre de 1936 a cargo de Buenaventura Durruti. Sin embargo, también hubo espacio para segmentos menos politizados que hacían referencia a la cultura a cargo de activistas dedicados a la literatura, el espectáculo, la música y hasta la sexualidad. No todos los que participaban de esas transmisiones eran españoles. Hubo activistas italianos, como Camillo Berneri, que dialogaban regularmente en los programas de lengua italiana para informar a sus compatriotas que formaban parte de las milicias, o los franceses, Pierre Laval y Lucien Haussard. Esta emisora fue forzada a cerrar sus transmisiones el 3 de mayo de 1937 por orden del gobierno de Cataluña. La otra emisora anarquista fue la comercial EAJ39, Radio Badalona, que operaba desde la ciudad homónima, muy cerca de la capital catalana. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Esta emisora nació al amparo del decreto promulgado el 8 de diciembre de 1932 por el Gobierno de la República, que autorizaba la creación de una emisora de poca potencia en cada municipio de España. En el caso de la ciudad de Badalona, el origen de su emisora está ligado a la figura de Joan Vidal Prat, un aficionado a la telegrafía sin hilos y propietario de un comercio de electrónica, que ya en 1924 había sido uno de los creadores de la decana Radio Barcelona, a través de la Asociación Nacional de Radiodifusión. En 1929, Vidal instaló una emisora de radioaficionados en la onda corta con el indicativo EAR 165, con la que realizó las primeras experiencias de radiodifusión en su ciudad natal. En julio de 1933 obtuvo la autorización para emitir en la onda media y se le asignó el indicativo EAJ39. El propio Vidal Prat, con su padre, se encargó de la fabricación del equipo emisor de apenas 200 vatios de potencia. Tanto el centro emisor como los estudios se instalaron en el número 5 de la calle Sant Francesc de la ciudad de Badalona.
Existen discrepancias sobre la fecha de inauguración de las emisiones, siendo la más aceptada la del 13 de noviembre de 1933. En agosto de 1936, poco después del inicio de la Guerra Civil Española, la estación fue incautada por el Comité Central, que cambió el nombre a Radio CNT-FAI. Vidal fue apartado de la dirección, se remodeló íntegramente la programación y los estudios se trasladaron a un local confiscado por el sindicato. La radio EAJ-39 fue la primera en ser silenciada. Sin embargo, la represión que le obligó a silenciar sus transmisiones no llegó del lado franquista, pero sí de los comunistas estalinistas en el gobierno de Cataluña, quienes en mayo de 1937 se comprometieron a desprestigiar y liquidar físicamente a los anarcosindicalistas. Estos se incautaron de la emisora y las desmantelaron por completo. Al finalizar la guerra, EAJ-39 Radio Badalona retornó al aire en manos de su propietario original, siendo una de las primeras emisoras en volver a emitir luego de la contienda. La emisora, de todos modos, fue clausurada por la censura en alguna oportunidad hasta que Vidal decide venderla y la estación cambia su nombre por el de Radio Miramar en octubre de 1941, trasladándosela luego a la ciudad de Barcelona. Radio Miramar de Barcelona, la emisora de Catalunya. Radio Miramar de Barcelona, la més nostra. Una de las últimas experiencias en este sentido fue realizada en el exilio por Radio Liberación, que estaba a cargo de un grupo disidente de la CNT y estuvo en el aire hasta 1976, silenciándose poco antes de la muerte del general Franco. Transmitía desde Carrara, Italia, en la frecuencia de 8.860 kilociclos y se la podía escuchar con claridad en Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana. A lo largo de la Guerra Civil, el movimiento anarcosindicalista español ha emitido programas para España y otros países europeos para hacer oír su voz. Esta epopeya de radio, considerada por muchos como una de las primeras experiencias de radios anarquistas, no solo le permitió a las organizaciones libertarias poder desarrollar una herramienta de comunicación eficaz y potente, también le dieron a Europa la oportunidad de escuchar un mensaje diferente sobre la Guerra Civil Española, mensajes que distaban en mucho de lo transmitido por el resto de los medios de comunicación. Mi nombre es Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Olá amigos e amigas, ouvimos aí História de Rádio com o nosso amigo Daniel Camporini, que nos trouxe informações sobre as rádios anarquistas espanholas. Também tivemos horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais, e agora vamos à nossa primeira notícia de ex de hoje. É que, a verdade, o WRTH vai continuar. Informações trazidas desde a Europa informam que a próxima edição do guia de transmissão mais abrangente e atualizado do mundo será publicado em dezembro de 2022 em versão impressa e digital. O Global Broadcasting Directory foi publicado pela WRTH Publications Limited até 2022, certo? E desde então a informação era que seria a última edição neste ano de 2022. Porém, os direitos foram agora transferidos para a Rádio Data Center GmbH RDC, com sede em Freising, na Alemanha. Após 7 décadas, como livro, o World Radio TV Handbook WRTH, o Global Broadcasting Directory, agora também estará disponível com um aplicativo na web, ou da web. O diretório é uma referência indispensável para ouvintes de rádio interessados, dechistas, ávidos e todos aqueles que se movem profissionalmente no mundo do rádio, disse Günther Lorenz, fundador e CEO da Radio Data Center GmbH, em 8 de setembro de 2022. Estamos satisfeitos que também estará disponível online como um aplicativo da web a partir de dezembro de 2022. A Radio Data Center foi criada em 2012 para fornecer serviços e entrega de dados profissionais para empresas e indústrias relacionadas à transmissão. Günther Lorenz fundou o FM List, o banco de dados de transmissão FM mais abrangente e atualizado do mundo, já em 1986,
Ele ficou online em 2005 em fmlist.org e logo foi seguido pelo Midway, ou seja, MWList, sua contraparte para a transmissão de ondas médias e ondas curtas. Também o Oliver Schmidt é CEO da RDC e presidente do Conselho de Administração da UKWTV Arbeitskreis e a organização mãe do FM List e editora dos livros Sender Tablet e Europeia Radio Guide. A equipe também, que é a equipe mundial da RDC, define seu trabalho que estende os bancos de dados suportados pela comunidade a um nível profissional, como ser cartógrafos do cenário global do rádio. Então essa foi a declaração que consta lá no site da wrth.org, informando que não terá fim este ano a sua publicação, e sim terá continuidade. Ok, amigos? Então, após 70 anos, deixam de ser produzidos pela Global Broadcast Directory e passam a ser, deixam de ser publicados pela WRT Publications Limited e passam agora para a Radio Data Center GmbH. Ok? Então, outra informação interessante é sobre os horários e frequências da Rádio Miami Internacional, com a apresentação dos programas Frequência al Dia. Pela Rádio Miami Internacional podemos ouvir o programa Frequência al Dia de 1h30 às 2 UTC em 9.955 kHz, sempre às terças-feiras, das 13 às 13h30 em 9.955 kHz às quintas-feiras, como também das 14h30 às 15 horas na mesma frequência, 9.955 kHz, também na quinta-feira, das 0 hora a 0h30 em 7.780 kHz na sexta-feira. Okay? Também de 1 a 1h30 UTC em 9.955 kHz na sexta-feira, das 10h30 às 11 UTC em 5.850 kHz também na sexta-feira, das 5 às 5h30 UTC em 7.780 kHz aos sábados. Pode ser ouvido também o programa Frequência al Dia às sextas-feiras pela WWCR das 21 às 21h30 UTC em 15.825 kHz. Pela KVO Voz da Esperança, domingo à noite, das 0 hora às 0h30 UTC em 9.975 kHz. Pela Rádio Cristal Internacional e Rádio Pueblo da República Dominicana, das 12 às 12h30 UTC em 5.010 kHz à sexta-feira, como também das 23 às 23h30 UTC em 5.010 kHz também às sextas-feiras. Pela WWCR World Wide Christian Radio dos Estados Unidos, das 21 às 21h30 UTC em 15.825 kHz às segundas-feiras, como também do mesmo horário das 21 às 21h30 UTC em 15.825 kHz, sendo às sextas-feiras. Pela Rádio Verdad da Guatemala, das 2 às 2h30 UTC em 4.055 kHz aos sábados. Pela Rádio Companhia Worldwide do Chile, das 3h10 às 3h40 UTC em 6.925 e 7.550 kHz, sempre às segundas-feiras. E por fim, pelo IBC Italian Broadcasting Corporation, das 17h30 às 18 horas UTC em 3.975 kHz em USB, sempre às quartas-feiras. Ok, amigos? Então agora vamos fazer aquela viagem no túnel do tempo e vamos recordar a RSA, ou seja, a Rádio África do Sul, ou Radio Short Africa. Vamos ouvir o intervalo de sinal e parte do programa em idioma português que teve gravado
pela frequência de 25.790 kHz, ok? Vamos ouvir, em sequência voltamos com mais informações na nossa Rádio DX. O que você merece. You are tuned to the English service of Radio RSA. You are tuned to the English service of Radio RSA. This is Radio RSA, the voice of South Africa from Johannesburg. This is Radio RSA, the voice of South Africa from Johannesburg. Dando continuidade à nossa programação desta noite, passamos a apresentar o roteiro das 7h35, a parte especial de nossa programação que traz para os ouvintes brasileiros informações sobre a África do Sul. Devemos lembrá-los ainda que aos 54 minutos desta hora de nossa transmissão teremos ainda o sumário de notícias. Portanto, esperamos tê-los conosco ao nosso lado pelos próximos 20 minutos. A seguir, DXista Brasileiro, o programa que é inteiramente seu toda semana. Onda Curta. Olá, DXistas do Brasil. Aqui Paulo Jorge trazendo para vocês, como sempre,
mais informações sobre a Rádio Escuta. E como vocês devem saber, no dia 3 de maio, a Rádio RSA iniciou um novo serviço para o continente africano, transmitindo em 3 línguas: inglês, francês e português. Semana passada, conversamos com o chefe do serviço português sobre a nova programação. Hoje é a vez dos ingleses. E para representar este departamento, Kathy Fitch, locutora que apresenta o programa de dechismo no serviço inglês. On Sunday, the 3rd of May, Radio RSA's English service started a brand new programming section. It's part of our Africa service, and in our wholesome... Domingo, dia 3 de maio, o serviço inglês da Rádio RSA iniciou um novo departamento de programação, que faz parte do serviço africano. O pessoal do departamento está muito animado sobre os novos programas especiais dirigidos especificamente aos ouvintes africanos. Aqui temos os horários e frequências da nova programação do serviço africano na língua inglesa. The all times are in UTC. 3 hours to 4 hours 30 UTC on the following... Das 3 às 4 horas e 30 minutos UTC, as seguintes frequências: 7.270 kHz na faixa dos 41 metros, 5.980 kHz na faixa dos 49 metros, 6.120 kHz também na faixa dos 49 metros e 3.230 kHz, frequência da banda dos 90 metros. Às 6 horas e 30 minutos, começa outra transmissão que termina às 7 horas e 30 minutos UTC. O serviço africano transmite em 11.900 kHz na faixa dos 25 metros, 9.585 kHz na faixa dos 31 metros, 7.270 kHz em 41 metros e 5.980 kHz na banda dos 49 metros. Entre as 11 e 12 horas UTC, as frequências usadas são 15.185 kHz na faixa dos 19 metros, 11.900 kHz na faixa dos 25 metros e 7.295 kHz na faixa dos 41 metros. Das 13 horas até as 16 horas UTC, as seguintes frequências são utilizadas: 21590 kHz em 13 metros, 17780 kHz na faixa dos 16 metros, 15.140 kHz em 19 metros e 9.585 kHz na banda dos 31 metros. O serviço africano também tem um novo indicativo, composto por Alexios Buthelezi, um bem conhecido compositor e locutor de rádio e televisão. Africa, it's Africa. From Johannesburg, this is Radio RSA, the voice of South Africa, calling listeners in Africa. O título do indicativo, Unabakati, quer dizer Mãe das Bruxas, e vem de uma peça do teatro sobre casamentos e magia. E assim termina a primeira parte do Onda Curta, o programa dos dechistas brasileiros. Agora vem Maria Eduarda para ler as cartas dos dechistas do Brasil.
Olá, Maria Eduarda, como vai? Obrigada, e Paulo Jorge? Tudo ótimo, como sempre. Está pronto para legatas agora? Estou pronto, mas eu antes de começar só gostava de dizer muito rapidamente: oi, gente boa. E os ouvintes adoram isso, claro, né? Não sei. Claro. Não sei. Pois, nós estamos aqui para atendermos e agradecermos os cartões e os informes de recepção que todos os nossos ouvintes enviam para a Rádio RSA e que nós dizemos que farão de utilidade para os nossos serviços técnicos. Portanto, mais uma vez, a nossa gratidão para todos eles. E vamos agradecer agora, muito particularmente, ao Paulo Fernando Cacebe, da Avenida Joaquim Engenheiro de Lima, 1516, em São Paulo. E o CEP postal é 01403. Este ouvinte manda-nos um cartão dele para o dia, se não me engano, 11 de janeiro, exato. Ouviu-nos na banda, aliás, na sequência de 6.000 e tal kHz. Não põe exatamente qual, mas talvez aqui na parte de trás não diz. Mas, de qualquer maneira, nós agradecemos a carta dele. Ele explicou o programa de cartas, portanto terá sido o caixa postal. Ele informa aqui na parte de trás deste cartão que é rádio escuta com o prefixo ZZ2-0051, bem como rádio amadora PY2-FAT. Escuta com frequência a voz da África do Sul em sua programação em língua portuguesa dirigida ao Brasil. E a condição de recepção diz ele que é ótima da nossa estação. Então está a dizer que está remetendo a estação, esperando receber um cartão QSL. Com muito gosto, o cartão foi enviado para si na altura de recepção da sua carta aqui por nós. E depois faz-nos uma pergunta que não é bem para este programa, mais para a caixa postal, mas eu digo uma pergunta difícil? Não é pergunta, aliás, é um pedido. Um pedido, pergunta, mas é um pedido sobre, ele é um pesquisador de história da aviação. Eu gostaria muito de ter algum livro sobre a história da aviação aqui na África do Sul. Nós podemos informar ao Paulo Fernando Cacebe que na rádio não temos nenhum panfleto, nada sobre a história da aviação na África do Sul. Mas talvez com os conhecimentos assim lá fora nós possamos arranjar. Existe um museu de aviação. Existe. E, aliás, eu tenho na família pessoas interessadas na aviação e talvez eu consiga arranjar alguma coisa do Paulo Cacebe, mas será em inglês, pois literatura em português duvido que haja na África do Sul. Mas, de qualquer maneira, vamos tentar. Obrigada mais uma vez pelos seus dados técnicos. Um abraço, Paulo Fernando Cacebe. Agora uma carta do nosso amigo de sempre, Abraão Gomes da Silva, Rua São João, número 359, Feitosa, Maceió, Alagoas. Oi, Abraão. Você lembra? Eu lembro. Claro. Sempre com essa certinha batida à máquina, daquelas que o Paulo Jorge traz. E ele mandou selos, mandou uma cédula de 10 cruzeiros, que a Maria Eduarda me perguntou o que ela poderia fazer com esses 10 cruzeiros. E que agora não posso fazer nada. Eu disse ao Paulo Jorge também que, se ele for ao Brasil, que pode ser que brevemente isso aconteça, pois se deixe eu levar, pode ser que dê uma ajudinha. Ele disse, não ajuda, não. Não, nem com tal, um cigarro, não. Não dá. Nem um cigarro. Abraão mandou também um adesivo e um panfleto sobre uma emissora da Grande Maceió, que eu vou ler, ainda não tenho lido, mas vou ler agora. É interessante. Abraão também mandou um boletim de escuta, referente ao dia 1º de fevereiro e dia 5 de fevereiro. Ele ouviu o caixa postal, escreveu o endereço errado aqui, não é caixa postal 445, não é 4559. Ele ouviu o caixa postal, África Austral, Meditação e a última hora, o sumário de notícias. Dia 5 ouviu noticiário e roteiro, onde culpa, isto é a África do Sul. Ele falou que no dia 7 de fevereiro, na faixa de 30 metros, frequência de 9.610 kHz, o símbolo estava 43443, com interferências na Rádio Suécia e outras emissoras, e fortes ruídos e desvanecimento. Que mais? Ele falou que gostaria de receber os seguintes
postais QSL número 2 e 6, eu acho que já foi atendido isso. Depois mandou uma carta enorme, uma carta extremamente simpática, como ele costuma mandar. É maravilhoso acompanhar a nova programação de 1987. E eu não sei se você sabe disso, Maria Eduarda, mas mudamos a programação bastante. Acho que você já notou, né? Sim, Caixa Postal, eu já mostrei como está a programação. Porque realmente está uma maravilha, principalmente os programas com os ouvintes. Segunda-feira deixando noticiários e comentários sobre o turismo na RFA. Nesse caso, África do Sul, né? Eu sei que isso não tem muito a ver com o destino, mas por outro lado, eu tive uma grande vitória na minha vida, pois consegui ser aprovado para o curso superior da administração no concurso vestibular de 87. Abraão está de parabéns, viu? Eu sei que é muito difícil conseguir isso e acho que você mereceu. Eu falo que foi o melhor presente que posso dizer em alcançar o curso superior, curso que tanto almejava. Graças a Deus por ele ter me dado essa alegria. Está de parabéns mesmo. Parabéns e votos de muito sucesso. E muito obrigado pela capa tão simpática e o adesivo também. E agora vamos falar com alguém nosso conhecido de Niterói, no Rio de Janeiro, a Joana Dorta de Freitas e Silva. Ela está na Travessa Dona Maria 433. E também é uma ouvinte que serve para são quase todos os programas aqui da Rádio RFA. Ela é mesmo uma amiga mesmo. Pois ela informa-nos que o receptor é Motorádio. Será Motorádio? Motorádio. Filhas e Santa e informa-nos que nos escutou no dia 1 de novembro, 9 de dezembro do ano passado e este ano dia 8 de 1 de 87. Portanto, amiga Joana Dorta, obrigada pelos estados. Ela escutou-nos em 49 metros, 6.065 e o sim para a Rocha de Dona Altura 54444. Os 3 dias igual. Pois, obrigada mais uma vez. E informa que a sintonia na faixa de 31 melhorou bastante, sendo apenas com leve ruído atmosférico. E depois faz um comentário sobre o que escutou nesse dia. E termina a carta dizendo que no dia 75/51 não estava próximo cruzar de antenas. Uma expressão muito bonita, nós gostávamos mesmo. Pode ser 73 para vocês, Joana. Exato. 73 para ela e pronto, vamos nos encontrar uma cruzada de antenas no meio do Atlântico. Valeu? Um abraço, Joana. Gostei. E é só isso por hoje do programa Onda Curta. Pronto, a todos boa noite e continuem na reflexão das ondas curtas. Bom, amigos, acabamos de ouvir aí parte do programa em português, em ondas curtas, do ano de 1986, da Rádio África do Sul, ou a RSA, a Voz da África do Sul, que transmitiu em 25.790 kHz em português. Ainda hoje a mesma transmite, só que com um sinal muito fraco. É raro você conseguir ouvir, porque aí tem interferências da fortíssima Rádio Internacional da China, ok? Mas vamos a mais informações de X, trazendo para os demais amigos a informação sobre a Rádio Nova Zelândia, que está com o novo transmissor. Há alguns meses passados, algumas boas notícias chegaram para o pessoal da Rádio Nova Zelândia do Pacífico, anteriormente conhecida como Radio New Zealand International. No orçamento de 2022, divulgado em maio, o governo anunciou 4,4 milhões, possivelmente NZ da moeda neozelandesa, para o financiamento de capital para um novo transmissor de ondas curtas a ser instalado no local de Rangitaiki, no centro da Ilha do Norte. E isso garantirá o futuro do serviço das ondas curtas em todo o Pacífico. Atualmente, a Rádio New Zealand Pacífico dispõe de 2 transmissores, um transmissor digital analógico, o Thomson Broadcast em média de 100 kW ou 100 kW, foi colocado em operação em 2005
e é o único transmissor atualmente usado diariamente. Esta unidade tem uma tarefa dupla. Ele transmite transmissões de RM de qualidade estéreo para retransmissão por 22 emissoras locais das ilhas do Pacífico, permitindo que essas estações menores transmitam notícias diárias da RNZ e assuntos atuais. Em segundo lugar, este transmissor permite que a RNZ Pacífico ofereça o serviço de modo AM padrão para ouvintes individuais de ondas curtas na região do além, ou além fronteiras. O serviço analógico é considerado vital para apoiar as comunicações através do Pacífico durante ciclones, tsunamis e terremotos. Um segundo transmissor analógico de 100 kV, datado de 1990, foi aposentado em 2016 e agora é usado apenas como backup quando a unidade principal está em reparo ou manutenção de rotina. A Rádio New Zealand Pacífico não processa mais relatórios de informações postal. Os relatórios de recepção podem ser enviados e preenchidos em formulário no próprio site da estação e os amigos receberão um EQSR. Em um comunicado à mídia, o executivo-chefe da RNZ, Paul Thompson, disse que o valor do serviço RNZ Pacífico não pode ser subestimado. Nossa voz chega a todas as partes do Pacífico, às vezes com informações críticas, como alertas de ciclones, entre outros. Durante a erupção de Tonga, quando o cabo submarino foi cortado, as ondas curtas da RNZ Pacífico foram uma fonte de informação vital. Este investimento garante um futuro produtivo para a nossa voz única. O atrativo do serviço de ondas curtas é sua robustez e a capacidade de fazer o sinal percorrer grandes distâncias e alcançar boas audiências. Thompson apontou que desde que a Rádio Austrália cessou sua transmissão de onda curta, a única outra emissora de ondas curtas na região é a Rádio Internacional da China, agora CTGN Radio, também conhecida como a China Plus. Ele disse que a RNZ agora pode começar a trabalhar no desenvolvimento de sua infraestrutura com um novo transmissor que provavelmente levará aproximadamente 12 meses para ser implementado, sujeito a planejamento adicional do projeto, entre outros. O especialista técnico da RNZ Pacífico, Adrian Sainsbury, disse que está absolutamente satisfeito com a significativa injeção de financiamento para a transmissão da RNZ Pacífico para a região do Pacífico. Estamos pedindo isso há muitos anos para atualizar nosso sistema de transmissão, porque com o passar do tempo ainda dependemos de um transmissor da década de 80 como backup. Caso o nosso atual principal caia por qualquer motivo técnico, aí teremos um outro para dar apoio. E essa grande injeção é muito boa para garantirmos nosso futuro. Acredito que por muitos anos mais. Até 29 de outubro, a RNZ Pacífico pode ser ouvida em muitas partes da América do Norte e pelo mundo. Tentem ouvir nos seguintes horários e frequências: em 15.720 kHz entre as 21 e 6 horas UTC, com também em 5.980 kHz entre as 13 e 16h50 UTC até 19 horas no sábado. Também em 7.245 kHz entre as 8 e as 11 UTC. Ok? Então a programação completa pode ser conferida na RNZ Pacific no seguinte endereço: www.rnz.co.nz/international/listen. Ok? Então este é o endereço para que possamos ouvir a emissora New Zealand Pacific. Outra informação interessante que eu trago também para os demais amigos é que agendem aí na sua agenda, porque nos dias 10, 11 e 12 de março de 2023 estará acontecendo aqui na cidade de Caruaru o 4º Encontro Nacional de Deixistas em Rádio Escutas, que será realizado
em 10, 11 e 12 de março de 2023, no Hotel Maísa, aqui na cidade de Caruaru. Então, além do encontro, teremos nele a comemoração dos 10 anos do DX Clube Sem Fronteiras, ok? Então já anotem na sua agenda, venham prestigiar conosco este evento. Vamos encontrar amigos que só conhecemos através do telefone e não presencialmente, certo? Esse será um momento para que possamos encontrar os amigos pessoalmente. Outra informação é que já está em curso a pesquisa Os Melhores das Ondas Curtas de 2022. Vamos aí escolher a melhor emissora de onda curta, ou o melhor programa de atender cartas, o melhor programa de variedades, como também o melhor apresentador, a melhor apresentadora e o melhor programa de dechismo. O resultado oficial será conhecido no dia 15 de janeiro de 2023, mas todos estão convidados a participar. Então, muito simples, visite o site do nosso clube em www, em espanhol, certo? www.dxclubesemfronteiras.com. E para todos os demais, só visitar www.dxclubesemfronteiras.com e faça valer aí o seu voto e prestigiar as emissoras que tanto nos prestigiam com suas programações. Ok, amigos? Outra informação interessantíssima é que o nosso amigo, o professor Cristiano Torres, lançou no mês de maio o livro Guia Moderno do Rádio Escuta. Então, esse livro tem bastante informação. O livro tem 333 páginas no seu tamanho físico, que também pode ser encontrado digitalmente na internet. Então, DX Clube Sem Fronteiras, aí tem a outorga do autor Cristiano Torres para vender esses livros pelo clube. Então, os amigos que desejarem aqui no Brasil, visite o site do clube, dxclubesemfronteiras.com, e lá tem a opção de você escolher esse livro bem interessante. O valor do livro já com frete custa R$80, ok? Então todas as informações os amigos podem encontrar lá no site do clube. Deixa-me ver outra informação que temos para passar para os amigos. É que o nosso amigo José Ronaldo Xavier realizou suas escutas no último dia 14 de setembro. Ele utilizou o Texan S2000 e também a antena Sony AN71 compacto. Ele viu com transmissão direto da Argélia em 17.600 kHz, dia 14 de setembro, das 19h05 às 19h27 horas UTC, a rádio algerienne, em idioma árabe, com SINPO 45554, com uma boa recepção. Direto da China, ele ouviu em 7.300 kHz, das 22h41 às 22h50 UTC, a Rádio Internacional da China, em idioma Esperanto, com SINPO 35433. Recepção mais ou menos, né? Então, direto também da China, ele ouviu em 11.680 kHz, a Rádio Internacional da China, das 23h38 às 23h48 UTC, em idioma japonês, com uma recepção de 35422, bem dificultosa. Também direto da China, ele ouviu em 11.895 kHz, dia 14 de setembro, das 19h35 às 19h45 UTC, a Rádio Internacional da China, em idioma cantonês, com SINPO 45544, já uma boa recepção. Também, direto da China, ele ouviu em 12.085 kHz, também dia 14 de setembro, das 23h50 às 0h UTC, a Rádio Internacional da China, em idioma mongol, com SINPO 35533. Estava razoável. Com transmissão direto de Cuba, ele ouviu em 15.140 kHz, das 19h46 às 19h58 UTC,
a Rádio Havana Cuba, em idioma inglês, com o SINPO 35422, recepção bem dificultosa. Com transmissão direto da Alemanha, ele ouviu em 13.882 kHz, em USB, dia 14 de setembro, das 18h56 às 19h05 UTC, a DWD Pinenberg Meteofax, com transmissão do fax meteorológico, com SINPO 45554. Com transmissão direto do Japão, ele ouviu 11.625 kHz, a NHK World Japan, das 21 minutos às 20h10 UTC, em idioma japonês, ele ouviu com o SINPO 35433, SINPO razoável. Direto de Madagascar, ele ouviu em 7.265 kHz, no dia 14 de setembro, das 18h45 às 18h55 UTC, a BBC de Londres, em idioma inglês, com SINPO 35433. Também, direto de Madagascar, ele ouviu em 9.765 kHz a Palavra Alegre, das 22h31 às 22h41 UTC, em idioma português, com SINPO 45544. O nosso amigo José Ronaldo Xavier fez essas escutas na cidade de Cabedelo, na Paraíba, aqui no Brasil. Ok, amigos? Então, estamos chegando ao final da nossa programação na noite de hoje. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do Deixes Clube Sem Fronteiras. Para todos, muito boa noite, um abençoado fim de semana, que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias. Fico por aqui na programação de hoje. Então, aguardo todos na próxima sexta-feira no nosso programa Boletim DX. Ok, amigos? Muito boa noite e até o próximo programa. Fui! A melhor programação, porque você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação, porque você merece. Simplesmente diferente.